Oi, viajante da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco. Vocês se lembram que no capítulo passado, quando Raul falou a respeito de fazer oferendas para espíritos atrasados, que as pessoas acabavam se vinculando a eles? Pois bem, no capítulo de hoje nós vamos fazer um passeio com André Luiz. Não é um passeio muito agradável, não. Ele vai visitar uma instituição onde a mediunidade é viciada, é transviada, onde há o mau uso da mediunidade, porque nós vimos em capítulos anteriores também que a mediunidade é uma ferramenta neutra, ela pode ser bem usada, ela pode ser mal utilizada. Então, no capítulo 27 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ó, a capinha dele aqui de novo, nós vamos ver André Luiz, Aulus e o Hilário visitando um desses lugares. Desses que parece ter cartazinho na porta, né? Traz a pessoa amada em 3 dias, faz e desfaz trabalho, em que existe uma promiscuidade, um interesse dos encarnados em resolver seus problemas materiais, em encontrar soluções fáceis para os problemas difíceis que eles estão enfrentando. E aí existem também médiums e dirigentes que fazem esse contato com espíritos que nós vamos ver que não são elevados, não. Que não são guias, não. São companheiros necessitados, atrasados do mundo espiritual, como André Luiz vai bem descrever. Então eles chegam nesse recinto, que não é um centro espírita, que não tem orientação na doutrina espírita, para observar a mediunidade transviada. E o André Luiz já tem logo uma sensação de desconforto, uma sensação desagradável, e ele descreve da seguinte maneira para a gente. Olha só que coisa interessante. Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. E é interessante a gente perceber nesta descrição que quanto mais atrasados, quanto mais inferiores são os nossos objetivos, mais atrasados e inferiores os espíritos que nós vamos atrair para junto de nós. E aí surge essa sinergia negativa. Vamos imaginar assim que sinergia deveria ser sempre positivo. Mas mesmo essas instituições, mesmo esses médiuns equivocados, não ficam sem assistência. Havia lá pelo menos um benfeitor que o André Luiz identifica. Olha o que ele vai dizer para nós, apesar da tristeza dessa constatação. Mas vejam só. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença, e de certo não lhe acolhiam os pensamentos. Poxa vida, e de vez em quando a gente vê em alguns ambientes, às vezes até na casa da gente, hein? Quando os pensamentos descambam para o lado negativo, os guias, os benfeitores mesmos, os espíritos elevados, não conseguem nos alcançar, não conseguem fazer com que os seus pensamentos cheguem a nós. Não por deficiência deles, mas por incompetência nossa. E aí, nessa hora, essa situação, esse clima de gente que está indo lá para o faz e desfaz trabalho, por conseguir o emprego, por conseguir a solução de um problema material, cria uma psicosfera, um ambiente muito negativo. E André Luiz fala dele com pesar. Vamos seguir no capítulo 27 Nos Domínios da Mediunidade. Olha só que coisa interessante. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano. E aí André Luiz vai falar que esses espíritos tinham o nome lá de Raimundo e Teotônio. Espíritos desencarnados, atrasadinhos, que estavam se comunicando pela psicofonia através de 2 médiuns que estavam ali mercadejando com a sua mediunidade. E eles prosseguem. Os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados, talvez para serviços menos edificantes. E é nessa hora que a gente começa a perceber, em qualquer lugar, se os interesses dos encarnados são mesquinhos, os interesses e os desencarnados que vão comparecer ali também serão inferiores. E eles podem ser, como o André Luiz falou, assalariados, de certa maneira atraídos. Podem até não ser espíritos maus, mas não têm condição evolutiva de entender o mecanismo da prova pela qual o encarnado passa e ajudar de forma coerente. Eles vão ali no desejo de satisfazer os interesses dos encarnados, de atender aos pedidos dos encarnados para poder obter favores em troca. Aquilo que no capítulo anterior
Olha o card do capítulo anterior aqui. O Raul falou para nós que acontecia. Desencarnados se vinculando a encarnados para obter oferendas, porque eles ainda acham que tem necessidade disso. Mas o André Luiz não é bobo nem nada. E aí ele começa a observar os diálogos. As pessoas pedindo, uma senhora falando com Raimundo, querendo resolver um problema de pensão que ela queria receber, o outro querendo arrumar um emprego, falando com Teotônio, querendo que ele fosse lá na casa do gerente, influenciar o gerente. O verdadeiro processo obsessivo, né, gente? O verdadeiro processo de fazer com que espíritos atrasados influenciem outros encarnados para satisfazer os nossos interesses. E olha que isso não acontece só em lugares onde a mediunidade é vista desse jeito. Nós também vamos encontrar em outras fileiras, onde a proposta material, onde a proposta de satisfação material está presente. E aí dirigentes enganadores se ligam a espíritos enganadores para enganar os encarnados que foram lá para ser enganados. Porque os interesses deles não são de elevação espiritual. André Luiz fica chocado de ver pessoas saudáveis, de ver gente que podia estar procurando emprego, pedindo o espírito para arrumar emprego para ela, de ver gente que devia estar arrumando a documentação, instruindo um processo corretamente, para ter a solução do seu problema, pedindo o espírito para ir lá fazer com que desengavete, com que tire o processo debaixo da pilha para poder receber. É muita baixaria, é pouca evolução de quem está pedindo, por isso a pouca evolução de quem vai atender. E aí André Luiz, condoído, combalido, fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, com alicerces no menor esforço. E não é o que acontece na tal chamada teologia da prosperidade também, em que vocês barganham com Deus, em que a criatura vai lá, faz a oferenda, compra um não sei o que ungido e espera receber as benesses do mundo espiritual. A diferença ali é que aparentemente era um trânsito direto com Deus. Aqui neste capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala da barganha com espíritos desencarnados. Mas aí ele prossegue, chamando a nossa atenção, dando aquele cascudinho espiritual em nós, né? Para pensar, o pessoal que quer barganhar com o espírito não faz isso não, gente. Não se envolvam nisso. Olha só o que ele vai colocar. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir aos companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração, a mediunidade, para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Mas não é. Quanta gente quer solução fácil para problema difícil, quando na verdade nós deveríamos estar trabalhando, buscando isso. E aí o Aulus fala a respeito daquele ambiente, daquele conluio para que as criaturas ainda encarnadas, acomodadas, preguiçosas, buscavam espíritos pouco evoluídos para obter favores. Ele chama isso de um ambiente de região de psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Olha só, gente, os espíritos sugando dos encarnados, os encarnados pedindo favores para os espíritos. É vampirização recíproca. E aí o Aulus ainda prossegue. Agora é o Aulus falando com o André Luiz. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Abusam da oração tanto quanto menoscabam a oportunidade e as possibilidades de trabalho digno. E olha só que coisa interessante, não é? Em todos os tempos. Então, aqueles que estão procurando soluções fáceis, milagres, fazendo coisas puramente materiais, coisas exteriores, também estão se enganando e sendo enganados, com certeza, se forem inocentes. Mas aí tem uma colocação mais para o final do capítulo, que a gente vai trazer aqui agora, porque ela é interessante, porque é um fecho. E Aulus diz o seguinte para André Luiz, a respeito desse conluio, a respeito dessa mesquinharia que está sendo trocada ali naquele ambiente de mediunidade transviada. Cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. E é nessa hora que a gente começa a pensar assim, olha, se a gente está imaginando que vai fazer uma barganha com o espírito atrasado, e depois esquecer o que aconteceu, desvincular-se dele, está muito enganado.
todos esses processos vão criar uma teia que nós vamos ficar emaranhados nela. Então é melhor nem entrar nessa história de ficar fazendo petitório, de ir lá pedir espírito para fazer trabalho, para desfazer trabalho, para resolver problema, para trazer pessoa amada, para arrumar emprego, para desenrolar processo. Não é nada disso que é proposto para nós. E aí Hilário fica indignado. O companheiro de André Luiz, que está estudando com ele, fica assim, mas esse povo não devia estar estudando? Não há tanto material na doutrina espírita para esclarecer que não podia ser assim? E esse que é o tom. A doutrina espírita, a mediunidade à luz da doutrina espírita, e nós temos que estar muito cautelosos em relação a isso, porque se em qualquer lugar que nós formos, onde a mediunidade estiver sendo exercitada, aparecer esse tipo de transviamento, com certeza ali não tem orientação doutrinária. O Hilário fica muito zangado com isso, fica muito indignado com essas pessoas agindo dessa maneira, quanto a tanto material útil e sério na codificação que mostra que os espíritos não estão ali para isso, não tem essa finalidade. E aí o Aulus vem e esclarece, tenta acalmar o Hilário dizendo o seguinte: Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam. Então ali existe mediunidade, mas não existe espiritismo. E essa é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando, lá nos remotos da nossa playlist, que espiritismo é uma palavra que foi criada por Allan Kardec. Ela não se ajusta a qualquer fenômeno mediúnico ou a qualquer instituição em que a mediunidade é praticada. Mas aí fica a questão, por que os encarnados agem assim, né? Porque tantos de nós ainda queremos favores dos espíritos. E aí o Aulus vai complementar dizendo o seguinte, presta atenção. Quanto à preferência dos nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão da realidade do espírito, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de se melhorar. E aí que entra o imbróglio. Muitas pessoas vão a essas instituições e é aquela história que Jesus falava, só caem em armadilha para lobos os lobos. Quando nós vemos pessoas que são enganadas nesses lugares, seja nessas igrejas que prometem milagres, seja nessas instituições aqui que estão usando a mediunidade para tal do fazer ou desfazer trabalhos, é porque elas têm sintonia. Trabalhar com os benfeitores espirituais, assumir uma proposta de crescimento espiritual, dá trabalho. Exige dedicação, exige esforço. É muito mais fácil lidar com seus iguais ou achar que você pode mandar nos seus inferiores. E é aí que a coisa se complica. Porque essas pessoas vão criando vínculos, esses médios vão criando vínculos. E com certeza nós vamos encontrar situações em que isso vai virar um processo obsessivo, vai virar um processo mais grave para ser reajustado depois. Entretanto, gente, não vamos colocar um rótulo, né? Não vamos colocar um estigma de, não tem doutrina espírita, não é bom. Lá no livro Loucura e Obsessão, de novo a capa vai aparecer aqui, nós vamos ver Bezerra de Menezes colaborando, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda relata isso para nós. Bezerra de Menezes colaborando num centro de Umbanda. Então, onde a mediunidade, apesar das dificuldades que acontecem, apesar até da falta de estudo de alguns trabalhadores e médiuns, é feita com boa vontade, a presença da espiritualidade superior é grande. Onde ela é mal usada, onde ela é mal direcionada, é que falta essa assistência. E aí o Aulus, falando a respeito disso, ele diz o seguinte para o Hilário e para o André Luiz. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Então, se existe boa vontade, se existe o desejo de ajudar, a espiritualidade vai tutelar os espíritos menos elevados que vão atender os encarnados. E eles vão orientar os encarnados a não serem tão materialistas. O problema é o contrário. O problema é quando os interesses são mesquinhos mesmo. E aí o Aulus complementa. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. E sobre aquela situação, sobre aquele pessoal que está reunido ali, vem uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte, Teotônio e Raimundo
tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados do que vampirizadores. Fascinados pelas requisições de Quintino, que é o dirigente, e dos médiuns que lhes prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos, no encalço dos mentores aos quais se devotam. E aí que a gente começa a perceber o seguinte: eles estão se emaranhando, eles estão criando vínculos que vão ter que ser resolvidos. E aí o Aulus vai completar essa informação falando para André Luiz, ajudando-nos a entender e chamando a nossa atenção. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem os dirigentes deste grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro e, muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão o pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Gente, olha só como é sério. Essa promiscuidade com o mundo espiritual inferior, essa troca de favores, essa vampirização de espíritos inferiores que às vezes nós encarnados fazemos, pode resultar inclusive num planejamento familiar. E os médiuns que fazem isso, os médiuns que mercadejam com a mediunidade desse jeito, serão procurados por aqueles espíritos que eles abusaram, para continuarem servindo, fornecendo a esses espíritos aquilo que eles agora não poderão mais dar. Então, muita atenção, muito estudo, nada de mediunidade transviada. Se nós somos médiuns, cuidemos, zelemos para que a mediunidade seja usada sempre para o bem, com orientação doutrinária correta. Se nós não temos isso, não busquemos esses cantinhos da não sei aonde, que traz a pessoa amada em 3 dias, que fazem promessas falaciosas, falsas a respeito da oportunidade que os espíritos têm de nos ajudar. Os espíritos vão nos ajudar no campo do espírito. O campo material é trabalho nosso. Cada um de nós é que realmente tem que buscar realizar o seu progresso e não transferir essa responsabilidade para os espíritos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, se inscrevam aqui no nosso canal, acione o sininho para receber notificações, pode deixar um like aí, porque afinal de contas o vídeo já terminou. Se eu falei bobagem, pode deixar um dislike, mas vai lá embaixo e comenta. E acima de tudo, divulgue, mande o link desse vídeo para algum amigo ou amiga que você acha que vale a pena ouvir isso, para talvez aqueles que estão indo lá buscar favores dos espíritos, para que eles sejam alertados. E nós nos despedimos com um grande abraço. Tchau, até o próximo vídeo, tá?